14 horas e 7 minutos dessa sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020. Estamos falando aqui ao vivo na TV Guarulhos, no canal 9 da NET, 186 da Vivo, canal analógico, e canal 8 da Vivo Fibra. E também estamos falando via Embratel, pelo satélite, para todo o Brasil, pelos canais 28 da Sky e Oi TV, canais 3 da Claro, via Embratel, e canais 239 da Vivo e GVT, e também pela nossa TV Canal 20. Estamos ao vivo em todos esses canais a partir de agora por mais uma hora, apresentando o Salutes, um programa que foi originado em 2009 para ser um resgate das medicinas ancestrais, e aí inclui a medicina tibetana, a medicina ayurvédica, a medicina indígena, a medicina da floresta e a medicina tradicional chinesa, em especial a acupuntura, que é a minha especialidade clínica. Eu atendo com acupuntura há mais de 20 anos. E aí o programa foi pensando nisso, vamos pegar as medicinas ancestrais e unir com o que há de mais moderno na física quântica, na mecânica quântica, o que há de mais moderno na medicina integrativa para a saúde, bem-estar, qualidade de vida e praticamente uma medicina preventiva. Como eu disse no começo, falamos ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET, 508 da Vivo HD, pelo site TV Guarulhos, número 3, numeral 3.com.br, e também pela minha página do Facebook, João Carlos Baldan, que eu estou esperando o Neto. O Neto já compartilhou na página, eu estou aqui agora, vou compartilhar aqui no meu celular, e vocês podem fazer comentários, críticas para nossa entrevistada, para o nosso trabalho aqui. Para quem não me conhece, meu nome é João Carlos Baldan, eu sou formado em acupuntura pela Associação Brasileira de Acupuntura, a ABA, desde 1999, são mais de 20 anos. Nossa, mas tudo isso, tudo né? Isso é bom. Caramba, como o tempo passa. Eu fui professor lá do curso de regular de formação em acupuntura, porque eu fiz uma pós-graduação em acupuntura, em psicopatologia, pelo Instituto de Psiquiatria da USP, o IPQ, portanto, o Hospital das Clínicas, pós-graduação em acupuntura e ciências clássicas. Tenho participado de diversas palestras e cursos sobre florais quânticos e pós-graduação em física quântica e medicina energética, promovido pelo Instituto Bem e pela Nova Ciência, que são os patrocinadores do nosso programa aqui. Aí. Você sabe o que é tricologia? Ainda mais tricologia integrativa, né? A gente vai falar hoje, o nosso tema do nosso programa de hoje é isso, o que é tricologia, o que é tricologia integrativa. Para isso eu tenho o prazer de receber a doutora Elisete Kaffer, que é médica, dermatologista, tricologista, porque a tricologia é uma das especializações da dermatologia, né? É alergista, especialista em medicina estética, ortomolecular, medicina anti-envelhecimento, nutróloga, medicina integrativa e medicina quântica. Muito boa tarde, doutora Elisete. É um prazer recebê-la aqui. Boa tarde, Valdan. Estou muito feliz de retornar a casa. O bom filho a casa retorna, Retorna, não é isso? É verdade, é verdade. Que é bom tem que pedir bis, né? Então... É isso mesmo. E você estava falando também, né, da importância do nosso programa hoje, que você falou praticamente é um meio de unir vários médicos, né, de aproveitar e dar uma atualização em todos os colegas, é isso mesmo? Exatamente, Valdan. Você é o centro da educação médica continuada. Nossa. Todo vídeo que você posta, toda a entrevista, a gente acaba compartilhando para vários colegas, para poder ter uma atualização, porque hoje em dia a gente tem que ser que nem celular, né? Tá sempre na última. Sempre dando né? upgrade, o né? upgrade. Você sempre traz o que há de mais moderno, fazendo gancho na ancestralidade. Então, isso é de parabéns, né? A gente fica muito contente. Você sabe que teve um colega que me chamou a atenção, falou, pô, você precisa apresentar, fazer um e-book, ou uma publicação, um livro mesmo, com os melhores trechos, o que eu aprendi com
com o Salutes, porque o maior beneficiado sou eu mesmo, viu, doutor? Porque além de eu aprender tudo as pessoas que eu entrevisto, que só tem grandes cachorros né? Às vezes aparecem, mas algumas gatinhas também, né? Mas a maioria é cachorro grande. É verdade. E aí a gente pegar os melhores trechos e escrever isso, ou um e-book, um livro, nesses 20 anos. Vai dar uma trabalheira danada, Nossa, mas vai valer a pena, né? Com certeza. Para nós vai ser um presente. Doutora Elisete, eu gostaria de começar o programa falando como é que você virou médica. Você já, desde pequenininha, você já tinha paixão pela medicina, tem ancestrais que eram médicos na família. Como é que foi isso? Nada, Baldan. Na verdade, a minha busca foi pela minha saúde. Eu sempre fui uma criança muito doente, desde os 4 anos de idade, muitas alergias respiratórias, alergias de pele, até quadro convulsivo. É mesmo? Quadro convulsivo, fui desenganada várias vezes. Meu Deus. Na época, nós nos mudamos para Campos do Jordão para uma qualidade de vida melhor. E quando nós retornamos a São Paulo, quando eu estava com 11 anos de idade, meu quadro de saúde veio novamente a se agravar. Por isso que eu fui procurar a área da medicina para me curar. Para se tratar. Para me tratar. Então, passei pela neurologia, pela pediatria, pela ginecologia e obstetrícia, até chegar no departamento de doenças genéticas incuráveis, que é a dermatologia, né? Onde vai tudo que é genético incurável, né? Psoríase, vitiligo. E dentro dessa trajetória de 15 anos, né? Os primeiros 15 anos foi bem naquela medicina, acho que todo mundo passa por isso, né, Baldo? Aquela medicina alopática, A clássica, a clássica, né? E toma remédio, toma remédio, toma remédio, né? E aquilo lá não deu certo para mim, nem para um monte de gente, daí que eu fui buscar a integrativa, a partir de 2003, né? Gostava de acupuntura, gostava da homeopatia, mas a especialização mesmo dentro dessas todas foi para buscar a minha cura, né? Cheguei a ter tireoidite de Hashimoto, lúpus, doença mista do colágeno, e dentro da integrativa, com a remoção dos alimentos tóxicos, acupuntura, fitoterapia, consegui minha cura e a cura da minha família. É um mundo à parte o que a gente faz, né? Com certeza. A gente, no começo, quando eu fiz acupuntura, que eu confesso, viu, doutor Elisete, que quando a gente começa a descobrir, a gente fica meio... Né? Eu sou bom, sou meio Deus, né? Você põe 3 agulhinhas, a pessoa melhora na hora. Aí você fala assim, faz aquilo outro. Nossa, né? A gente começa a ficar empoderado de si mesmo. Com né? certeza. Eu imagino com o médico, né? O cardiologista que vai lá, abre, o cara está morrendo, ele conecta uns vasos ali, dá um choquinho no coração, o cara revive. Né? O cara pensa que é Deus mesmo, né? Óbvio, e não é incomum e nem está errado isso. Mas o fato é que a gente vai começando a tratar e vai começando a aprender e acabar exercendo a própria humildade com tantas coisas que podem ser feitas. Com certeza. E também, quando eu comecei a ter esse papel, eu fiquei meio bravo não, achando que a alopatia ou a medicina clássica estava tudo errado, aquela coisa toda. E hoje a gente sabe que as questões agudas tem que ser se tratar com a medicina clássica, alopata, e a gente tratar mais as crônicas, né, as autoimunes, as degenerativas e tal. Nisso nós somos bons, né? Com certeza. A preventiva, né, Baldan? Exatamente. E a qualidade de vida, né? O healthiness, né? Isso. Que eles falaram bastante no congresso aí. Doutor José Lopes Fernandes Neto, boa tarde a você e doutora Elisete. Que bacana, manda um abraço para o doutor José Neto. Ele é um grande colega, está sempre assistindo, a gente fala bastante, ele é um dos que vai receber o diploma de mestrado. Mestrado Salutes. Porque quem assistia era, até pouco tempo atrás, um pós-graduação, agora virou mestrado. Vai ter umas 80 questões aí, viu, Neto? Ele vai acertar todas. Vai declarar e tal, enfim, algumas questões para você responder. Então, você não chegou a ter uma decepção com a medicina alopática? Eu não respondia ao tratamento alopático, era sintomático, né? Então, tratava só as crises de alergia, não via atrás da causa. Sim. E é interessante que a causa hoje do meu adoecimento é arroz. Como que você vai imaginar, né? O arroz e o cloro. Então, são coisas que a gente, dentro da alopatia, ninguém pesquisa muito isso, né, Baldan? A importância da homotoxicologia, do arsênico, né? O arroz é uma das principais causas de
contaminação por arsênico, é verdade. E o cloro, que está presente em toda a água, né? A quantidade hoje de pacientes que a gente atende com doenças genéticas incuráveis, que a culpa é do cloro. Aliás, eu vi recentemente um comentário sobre isso, né, de um médico em comum, que você fez curso com ele inclusive rasgou elogios em relação a você, que é o Dr. Laí Ribeiro. Ah, que bacana. Ele falou exatamente isso. Eu tenho um desclorificador na casa, que é da Nova Ciência, inclusive. Isso. Eu tenho o desclorador, eu acho que falo, sei lá como é que chama isso, mas é para tirar o cloro do chuveiro. Porque o cloro no chuveiro, quando você toma banho quente, o vapor junta com o cloro e você absorve não só pela respiração, mas também pela pele e etc. Pelo cabelo. Pelo cabelo. Então, o cloro realmente é um dos metais tóxicos importantes, né? Assim como o flúor também, que está presente naquela água. E a gente faz a detox no nosso consultório, e aí depois a pessoa fala, pô, mas ainda voltou. É claro, se você faz a detox, mas você não se livra ou não se toma cuidado com os fatores de intoxicação, a coisa vai voltar, né? Eu costumo falar que a gente faz mágica, mas milagre não. Milagre não. Ainda não tem a não, varinha né? de condão, né? E aí, então, e quando que você começou a despertar para essa medicina integrativa? Foi quando você chegou nessa posição de, putz, não está resolvendo a alopatia, eu vou ter que ir para outra área? Na verdade, por conta minha e por conta dos meus filhos, né? Meu mais velho também com quadros de alergia, refluxo gastroesofágico, mais novo também com quadros de alergia respiratória. Quando o mais velho teve o diagnóstico de autismo. O mais velho? O mais velho teve diagnóstico de autismo e, na verdade, não era autismo, era o hipotiroidismo subclínico, que nunca ninguém, porque estava dentro daqueles limites de normalidade, um TSH de 3,2, Baldô, passou na mão de mais de 15 endocrinologistas falando que era normal, né? Tinha problema com chumbo, intoxicação por chumbo, e o glúten, né? Que é neurotóxico. Então, Sim. chumbo neurotóxico, hipotiroidismo, então, removendo os fatores causais. Hoje tem 19 anos, terminou técnico de comércio exterior no Porto Seguro, fala 5 línguas e está na primeira International Business School, que é a Link, uma universidade que tem parceria com Harvard, com Stanford, com ele, passou quarto colocado. Para quem teve esse diagnóstico hoje... Ele chegou a ter diagnóstico Chegou a ter diagnóstico. autismo. E hoje já tem 2 startups, já montou 2 startups com 19 anos. Então, você vê que a maioria dessas mães, porque muitas mães assistem seu programa também, Baldan, a gente orienta as mães a se capacitar e habilitar e entender a verdadeira medicina, né? Não estamos falando mal da outra, você entenda, mas a raiz do problema. Então, é um programa que eu indico muito para as mães. E entender que autismo é um sintoma. Né? Hoje, a gente sabe que é um sintoma que a gente tem que ir atrás da causa. Né? Sempre tem um alimento, um metal, uma toxina. A quantidade de crianças que eu atendo, Baldan, hoje eu atendo bastante criança autista, que o problema é o cloro, muita criança autista. O problema é cloro, brócolis, por conta dos agrotóxicos, a quantidade de criança contaminada por glifosato. Glifosato é a pior coisa que tem, né? Flúor porque vai fazer selante, coloca selante para prevenir cárie, então quem fica chupando flúor o tempo todo, aí bebe água com flúor, come aquela pasta de dente vermelha, não tem que ter... Elas comem, então, da fluorose, da calcificação de pineal e vem com diagnóstico de autismo. E às vezes não é. É uma neurotoxicidade alimentar, ou por cloro, ou por flúor. Então, é bem, assim, esperançoso a gente entender que não adianta só tratar o sintoma. Eu sou totalmente a favor de fazer terapia, TO, mas a gente, dentro da integrativa, fala da importância da limpeza do terreno biológico, né? A importância da remoção, da detoxificação. Parece que a gente meio que virou clichê, mas não é. É como que você querer construir uma casa dentro de um mangue, né, Baldão? Como que você vai construir uma casa num catabolismo, né? Mas por que colocar aquele pé naquela bacia? Imagina que aquilo lá está dentro da matriz extracelular. Como que o corpo vai entrar em anabolismo, vai ter uma resposta a uma terapia dentro daquele terreno biológico sujo? É igual eu falo para essas mães, tentar reconstruir a Síria no meio da guerra. Como que vai fazer? Não dá. Caindo bomba, né? Caindo bomba. Eu costumo brincar com meus pacientes também, que eu falo assim, às vezes eles falam, eu tenho tais e tais vitaminas que vêm dos Estados Unidos e tal. Eu falei, traz. Aí, quando eles trazem, eu pego o Auramiter e vou testar no corpo.
E aí fala, olha, teu corpo está tão sujo, é como se tivesse um aquário muito sujo, você dando uma ração super importada. No máximo você vai fazer um cocôzinho rico, né? Um cocô rico em vitamina, porque todos os terminais ali do seu corpo estão todos contaminados, estão fechados, com vários tipos de toxina, né? Toxina de verme, toxina de bactéria, toxina dos metais tóxicos, enfim, está tudo fechado ali, não tá, né? As mitocôndrias estão até assustadas. Aí você fica dando remedinho que fica passando nesse lixo, ela fala assim, como é que faz para, né? Como é que pega o endereço? Não consegue, né? Baldan, eles falaram isso no congresso esse ano, que quando o paciente está com terreno biológico sujo, o máximo de aproveito de um suplemento é em 3%. Em 3%. No máximo, assim, a pessoa tendo sorte. Então, isso a gente olha que legal. Isso no congresso agora, né? Porque isso é uma coisa que falamos há bastante tempo no nosso consultório. Há bastante tempo. Se não limpar o terreno biológico, você não está... nem a nutrição é importante, nada, né? Quanto mais vitaminas, né? E posso te contar, olha, eu fiquei chocada que eles falaram, ainda a principal causa de adoecimento do planeta é a desnutrição. Eu falei, nossa, mas como? Desnutrição das pessoas com barriga cheia, porque é tanta toxina competindo com os nutrientes que você vai colher um mineralograma do intracelular e vai ver que está faltando tudo. É pessoas comendo, suplementando, mas não absorve. Olha que coisa, né? Você vai pensar em pleno século XXI, a causa de adoecimento ser inanição, falta, carência. A gente pensava isso na década de 80, né, Baldan? Isso Sim. Tudo bem, mas hoje, século XXI, de tanta carga tóxica. Não, e além dos agrotóxicos e tudo, quer dizer, principalmente as lavouras aqui no Brasil, eles só... Primeiro, que é a cultura única lá, como é que chama isso? Monocultura, né? Exatamente. Quer dizer, aí só faz a reposição dos sais na terra, o NPK, né? Sódio, fósforo e potássio. Quer dizer, só põe aquilo ali para poder dar a planta. Quando vem a planta, só vem NPK, então, sabe, o resto. Zinco, selênio, outros minerais importantes, até o próprio cálcio que vem nas verduras e tal, cadê? Quer dizer, não tem. Você está comendo coisas que praticamente são artificiais demais, né? Por isso tem que suplementar e tem que suplementar certo também. Porque você pode suplementar excesso de cálcio, dá problemas de osteoclastos, né? Pode dar uma série de outros tipos de problemas, cálculo renal, por exemplo, entupimento de veias e artérias, enfim, né? A gente acaba caindo, sai da caldeira para cair no fogo, né? Na fogueira, é exatamente isso, né? Como é que você recentemente esteve num congresso, estava falando antes de a gente começar, foi congresso que você teve lá em... Foi um Congresso Mundial de Longevidade Saudável e Medicina Anti-Envelhecimento, é o Congresso Europeu, que pela primeira vez foi nos Estados Unidos, em Miami. Por conta da Covid? Eu acho que pode até ter sido, eles já estavam pressentindo, né? Então foi lá em Miami, foi bem interessante, Baldan. Eles falaram muito de duas medicinas, eles chamam a nossa medicina aqui de medicina ocidental. E do Atlântico para lá chamam de medicina oriental. Ah, é? E eles falam que assim, que nós, na nossa medicina ocidental, a gente busca forçar o corpo do paciente aos protocolos da medicina. E dentro da medicina oriental, que é o que você já trabalha, os integrativos trabalham, entende a necessidade, a individualidade metabólica do paciente, né, o que o genoma quer, e adapta a medicina à necessidade do paciente. Eu achei tão bonita essa frase. Realmente, realmente. Quem está no nosso suíte hoje é o Edmond, né, precisa tomar cuidado porque ele é do Oriente, Extremo Oriente, e ele anda com umas bombas na cintura, assim, ó. Ele não pode se contrariar, tem que tratar ele muito bem, porque se ele entra com o casaco dele, abre assim, aí não tem nem como para fugir por aqui, né? Então tem que tratar muito, muito bem. Edmond, vamos passar nossos G6 antes que a gente encerra a primeira meia hora, porque a primeira meia hora do nosso programa também será apresentada na TV aberta aqui em São Paulo, nos canais 9 da NET, 186 da Vivo Analógico, canal 8 da Vivo Fibra, às quartas-feiras, às 11 da manhã. E também tem umas reprises na Com Brasil, quando a gente agora está transmitindo ao vivo. E vamos, a partir de hoje, sempre que possível, na sexta-feira, transmitir ao vivo o nosso programa Saludes para todo o Brasil via satélite, que para nós é uma grande honra. Obviamente que a gente fica muito feliz, que quando a gente começou com o programa há 12 anos atrás, né, a gente não imaginava que ia chegar, né, a essa importância e etc. Realmente é um fato que nos deixa bastante
gosto de falar orgulhoso, mas é um fato que nos alegra bastante de conseguir essa marca, né? Bom, o WhatsApp para marcar consulta comigo, falar comigo é os 97719-2266. 97719-2266. É a Cauani que atende nosso WhatsApp. Loja virtual, loja.jcbaldan.com.br. Nessa loja tem todos os equipamentos da Nova Ciência, que são os equipamentos que a gente utiliza no nosso consultório. Tem o RPD, tem o PC Zapper, tem o ProSync, tem o Riotest, tem Neuromachine, tem várias coisas lá, Brain Machine, na verdade. Tem várias coisas lá no nosso consultório que a gente, na loja que vende, que a gente utiliza no consultório, inclusive Hidrovitalis, etc. Esse é o nosso site, www.jcbaldan.com.br, que está em reforma, a reforma desde quando foi criado. A última coisa que eu tento fazer é o bendito site, mas a loja está mais legal. E tem os cursos da Nova Ciência, que você tem que falar com o Instituto Fernando Abem por e-mail, institutofernandabem@gmail.com, ou pelo celular 95687-5835. 95687-5835. Falar com a gracinha da Laure. A Laure realmente é uma gracinha. E as mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura no Instagram. E no YouTube, este programa Salutes, quanto todos os demais 12 anos de AltV e 2 anos aqui da TV Guarulhos, estão disponíveis em 2 canais do YouTube. Um que leva meu nome, João Carlos Baldan, e no canal Além de Agulhas, 2 canais do YouTube. Acabou, né, Salamale? Acabou? Beleza. Então, antes que encerre a nossa primeira meia hora, o pessoal da TV Aberta estão convidados a nos assistir na TV Guarulhos, nas sextas-feiras, às 14 horas, ou pela página do Facebook, que tem o meu nome também, João Carlos Baldan. Vocês podem participar, escrever junto aqui ao vivo e a cores, como falou Maria Isabel Gomes. Boa tarde, muito bom o seu programa, obrigada. Obrigado você, Maria Isabel, sempre juntos e nos acompanhando. Dando continuidade, então, ao programa Salutes dessa sexta-feira, que temos o prazer de receber a doutora Elisete Kaffer. Como é que a fisionomia, na fisionomia tem várias técnicas que a gente utiliza para ver em áreas do cérebro, da cabeça, inclusive tem a crâniopuntura do Yamamura, etc. E como é que na sua área de estética, de dermatologia, como é que ela avalia o couro cabeludo, as partes do rosto? Como é que é isso, doutora? Então, é dentro da origem embriológica, Baldan, quando vai formar o feto, né? Sim. Nós temos os dermátomos e os metâmeros, né? Os acupunturistas são os PhDs no assunto disso, né? Sim. Então, a origem dermatológica vem do mesmo órgão, como se fosse um iceberg, e é onde tem a pele e a ponta do iceberg, só que é a mesma vascularização, nutrição, inervação, vem do órgão de choque interno. Então, a gente utiliza na prática clínica sinais e sintomas de alteração dessas estruturas. Por exemplo, dentro da dermatologia convencional, se a pessoa está com uma mancha de pele na bochecha, no nariz, no queixo ou na testa, passa o mesmo ácido no rosto todo, né? Vão limpar e enxugar a poça d'água. Dentro da dermatologia integrativa, se a mancha no queixo é a área geniturinária. Então, a gente vai pesquisar se a pessoa não está com uma infecção de urina, se ela não está, às vezes, com uma alteração hormonal, né? A parte do nariz é a parte do pâncreas. Então, a gente vai fazer um histórico, uma avaliação sobre índice glicêmico, ou às vezes até sobre a presença daquela bactéria, o Erythrema pancreático, né, que gosta de comer aquelas bactérias, as células beta do pâncreas. Quando são as bochechas, é o pulmão. Então, a gente vai avaliar, às vezes, até um parasita com ciclo pulmonar, que a gente tem pego bastante, Baldan. É mesmo? Muito. Aquelas coisas que a gente estudou na faculdade, né, não caíram de moda, porque antigamente os parasitas eram gigantes, né? Hoje, por conta dos agrotóxicos, até os parasitas são anêmicos, né? Então, para a gente conseguir achar o parasita numa amostra de fezes, tem um estudo da USP que fala que são necessários, em média, 32 amostras de fezes para você conseguir achar um proglotinho, né? Não, e o que eu acho curioso, eu estou falando isso porque eu sei que do teu trabalho também com a questão de testes que a gente utiliza pela radiônica, eu uso muito o aurameter, etc. E às vezes a gente vê, fala assim, ó, tá com helicobacter. Não, mas eu fiz endoscopia, eu fiz não sei o que lá. Eu falei, olha, os vírus, bactérias são tão inteligentes que quando entra alguma coisa para inspecionar, para acabar com ela, ela se enfia em algum órgão, numa velocidade qualquer ali do intestino e não vai achar.
E se está dando, com a radiônica, está dando positivo, eu prefiro ficar com o meu exame de radiônica. Estou certo ou estou errado? Tá certo. E, Baldo, é que nem a gente falava, vai jogar uma rede no mar, não veio peixe, é sinal que não tem peixe no mar. Às vezes a amostra que você pegou Não não tá, né? tá. É. E a gente vê hoje que a principal causa de doenças cardiovasculares e cerebrais, tanto é H. pylori. O que eu tenho pego de paciente que acabou de ter infarto, ou tem derrame, que a gente detecta dentro do Google acadêmico, tem mais de 72 mil artigos científicos falando disso, né? Da correlação do H. pylori com o infarto e principalmente um dos alimentos que eu mais pego, que é a fonte de H. pylori, é o arroz. Então, olha que coisa, né? As coisas são como que nem tudo que é saudável para todo mundo, né? Existe a individualidade metabólica, né? Sim. Então, isso é bem interessante. Isso é uma coisa bem importante que a doutora está falando, porque às vezes, inclusive pela medicina tradicional chinesa, eu chamo de arte terapêutica. Você pode pegar duas pessoas com enxaqueca na mesma área do cérebro, da cabeça que está doendo, e de uma etiologia, de uma origem totalmente diferente. O que nos faz tratar, estipular tais pontos e tais pontos, muitas vezes muito diferentes, de pessoa para pessoa. E mais, a reação também será diferente. Com certeza. Tem gente que é mais fácil, recupera mais rápido, tem outras que demoram mais, né, doutora? A reserva metabólica do corpo, né? Eles falaram bastante disso do Congresso. Eu achei tão bonito, eu estou roubando todas as frases do Congresso. Mas não, tem frase que a gente olha e fala, vou pegar para mim, porque é maravilhoso, né? No Congresso eles falam muito da homeodinâmica. A gente aqui está na homeostase, né? Então eles falam que todo paciente tem uma faixa de normalidade, uma quantidade de toxinas que o corpo aceita e uma quantidade de vitaminas que é imprescindível. O papel do médico, do gestor de saúde, é ajudar o paciente a encontrar a faixa dele. Tem paciente que não pode ter nada de toxina, a gente brinca que é sangue de rei, né? E tem paciente que já suporta um pouquinho mais, ou seja, o mesmo alimento, o mesmo metal, o mesmo parasita, o mesmo foco dental, que para um não faz nada, para o outro quase mata. E a mesma necessidade nutricional que para um tem que ser um suplemento grande, para o outro às vezes não é nada. E eles falaram, lembra que a gente aprendeu que não é só suplementar. Tem os fatores, a hipervitaminose. Existe, eles falam, tem uma lavagem cerebral que é feita na medicina que só carência. Não, tem que ter uma faixa, não pode nem ter o excesso nem a falta. Então, tem que desmistificar isso, né, Baldan? Só suplementar. Tem que introduzir a detoxificação, a importância de remover, às vezes, até excesso de vitaminas. Você já não pegou o paciente com um monte de vitamina em excesso, né? Tem uma pergunta aqui, doutora TT Ribeiro pergunta se o cabelo que ondula, indica desnutrição. Não fala do cacheado natural, mas aquele que depois vai enrolando sozinho. Sim. Tem a ver com desnutrição? Tem a ver, olha só que bacana essa pergunta, Valdan. Né? Para a gente ter o cabelo encaracolado, a gente tem que ter estruturas da queratina, ela é semelhante ao DNA, né? Então ele é tridimensional. E quando ele é formado por nutrientes, eu falo que o cabelo pode ser tanto uma reserva de vitamina quanto um depósito de toxina. Vai depender se está sobrando para o corpo. Se está sobrando, vai ser reserva de vitamina. Se está faltando, vai ser depósito de toxina. Então, 3 principais aminoácidos e vitaminas são estruturais para a formação da queratina. Um é amônia, tem que ter amônia. Outro é enxofre e outro ponto de hidrogênio. Se a pessoa, o fígado dela não está funcionando direito, ela não consegue metilar. Então, o excesso de excretas de enxofre inorgânico vai para o cabelo e começa a dar o encaracolamento. Se o rim da pessoa não está funcionando direito, o que acontece? Ele também deixa de excretar amônia corretamente e começa a usar o cabelo para excretar amônia. Também começa a formar pontes. Se a taxa de oxigenação não está ocorrendo direito, ou porque a pessoa está com uma acidose metabólica, ou porque está fermentando, o pulmão deixa de fazer a hematose e diminui a taxa de oxigenação, o cabelo fica ondulado. Então, na medicina chinesa, Valdan, eles já falavam que a força do cabelo, a energia do cabelo está ligada a rins, fígado e pulmão. Isso tem 7.000 anos. Olha como que tudo bate. Exatamente. E todas as coisas que aparecem na medicina, lá em 2009, né, quando a gente começou a fazer o programa lá na UTV, quando começou a física quântica, etc.,
E faz todo o sentido do mundo, porque a acupuntura tem como base, doutora, o taoísmo, tanto do ponto de vista filosófico quanto religioso. Quem não conhece o taoísmo, um pouquinho pelo menos, não precisa ser tão profundo, mas um pouco precisa conhecer, nunca será um bom acupunturista. Aliás, essa dificuldade em relação aos médicos que falam, eu fiz medicina e fiz acupuntura. Não indica que vai ser um bom acupunturista. Tem bons acupunturistas médicos, como tem maus acupunturistas médicos, como tem maus acupunturistas não médicos, como bons acupunturistas não médicos. Mas conhecer o taoísmo é muito importante para se praticar a filosofia da acupuntura, do yin, do yang, dos 5 elementos, como é que eles se relacionam, como é que é a relação cósmica, como é que é a relação terrestre, todas essas coisas, porque a acupuntura é grandemente poética. É lindo, né? Porque, como eu música, disse, né? é música, é uma arte, né? Você pinta um quadro, você liga um circuito eletrônico, você começa com um ponto, termina com outro e faz umas nuances nesse interregno, do primeiro para o último ponto. É um quadro que você faz, né? E então precisa ter esse cuidado de escutar o paciente, de mexer com os elementos e tal. E é isso que vai ligar as medicinas quânticas que hoje estão surgindo, que é um pouco do resgate disso. Sim. Não da medicina em si, chinesa, mas é da filosofia. Eles chamam de arte médica, né? Artes médicas. Ah, é? Lá eles chamam de artes médicas. Eu falo que a medicina, que a acupuntura é uma arte, uma arte terapêutica, falava, né? Arte Você vê que a gente fica meio antenado com as coisas que vão acontecer, né? As ondas Tesla lá da Europa que já vem e você capta, lá com tudo aberto. Antes de a gente falar um pouco desse evento na Europa que você teve, que você trouxe bastante informações, eu quero ter uma pergunta do Dr. José Lopes Fernandes Neto. Quando oportuno, pede para a doutora comentar sobre as micotoxinas alimentares, que aliás é um grande problema, e como tratar. Olha, Baldan, eu acho que 100% dos pacientes que a gente atende hoje, 100%, estão contaminados por micotoxinas alimentares. Um grande problema hoje que a gente vê na atualidade é querer pegar as coisas do passado e não adaptar ao mundo moderno, né? Então, excesso de casca, de fibra, de bagaço, casca de fruta, casca de grão, verdura crua, é perfeito. O problema é o jeito que é ingerido isso. Então, você vai comprar uma castanha, uma nuts a granel, sempre tem micotoxina lá, porque tem o contato com a área onde o patógeno gosta de ficar. Então, a gente vê que, às vezes, a contaminação alimentar não é pelo alimento. O que eu mais pego em crianças, a gente sei que a criança com 56 alimentos negativos, Baldan. Ou seja, tem que comer vento, né? E o problema não é o alimento. O que iniciou esse quadro de síndrome de hiperpermeabilidade intestinal foi um alimento contaminado por um parasita, por um metal, por uma toxina, que a gente brinca, fica avidamente consumindo hormônios, vitaminas, minerais. Hoje a gente sabe que normalmente para cada micotoxina, para você neutralizar o efeito tóxico, são necessárias 10 a 15 hormônios, vitaminas e minerais para neutralizar o efeito de uma micotoxina. Então, aquilo que você falou, fica tomando potes de vitaminas caros para alimentar parasita, micotoxina, vermes, os vermes todos musculosos dentro do corpo. Tudo fazendo academia, né? E como tratar? Então, é o preparo. Por isso que no Congresso eles falaram muito do self-care, que a tendência do mundo moderno é o empoderamento das pessoas para se cuidar. É outra diferença, é outra frase que eu roubei deles lá, Badão. Roubei um monte de frase. Faz muito bem. Eles falam que na medicina ocidental, que é a nossa, o cuidado com a saúde é delargado para o médico. O paciente faz o que quer, come o que quer, faz tudo errado e quem cuida da saúde dele, a responsabilidade é do médico. Eu não curei, doutor, porque a culpa é sua. Dentro da medicina oriental existe uma parceria médico-paciente. Então, o médico ensina o paciente a fazer o autodiagnóstico, o self-care, os cuidados diários, por exemplo. Teve 2h30 de aula de escalda-pés no congresso. Que legal. Um neurologista, um cardiologista e um endocrinologista falando dos benefícios, né, de água a 40 graus com um punhado de sal grosso, que é do tamanho da mão, que já vem na medida certa, né? E
emergir os pés, faz uma limpeza do terreno biológico, limpa a matriz extracelular, então melhora a liberação de neurotransmissores, a receptores hormonais e todo o sistema imunológico. Então, aquilo que a gente fala aqui lá é tema de mesa de congresso. Olha a importância. Falaram de banho de assento. Olha só. Num congresso. Tudo ancestral mesmo. Banho de assento. A importância de manter o calor, né? A gente sabe no Qi, né? Do calor da área da pelve, que hoje em dia fica muito tempo sentado, essa posição que estagna, né? Vocês falaram muito, Neito, da posturologia, que o Baldan já falou, né? Que essa posição a nível cervical ou de ficar o dia inteiro sentada causa uma estase a nível pélvico, diminuindo a condutibilidade elétrica vascular da ponta do pé até o cérebro, diminuindo o calor do corpo, por isso está todo mundo com problema de tireoide. A presença de Wi-Fi, internet, celular, 5G, que também rouba elétrons também, relacionado a então, e a posição de ficar mexendo no computador, no celular, que atrapalha o funcionamento neural também, né? Então, olha, temas modernos aliados a temas tão milenares. Antigos, né? Bem antigos, né? E todos eles falando bem todas essas práticas. Todos eles. Quantas pessoas tinham no auditório? Só de palestrantes, eram 60 palestrantes do mundo todo. Eu também fui representar nosso país lá como palestrante, falando um pouquinho da tricologia dentro da epigenética. E mais ou menos umas 1.500 pessoas no congresso, foi grande. Do mundo inteiro? Do mundo inteiro. E o que eu achei bacana, Baldan, que o presidente do congresso, um alemão, ele não teve um palestrante que não falou sobre melatonina e a importância da luz branca noturna no olho. Esse presidente alemão falou que hoje, depois de 60 anos de medicina, ele tem certeza que a principal causa de adoecimento da humanidade é a luz branca ocular após as 6 horas da tarde, que altera aí vem toda a medicina chinesa, né, do horário de todos os órgãos, alterando todo o ritmo circadiano, o sono reparador. Então, ele ficou 2h30 falando da importância de você diminuir a luminosidade da tela do computador, da televisão, instalar abajur nas casas, porque o nosso cérebro, quando vê uma luz em cima, branca, ele entende que está sol a pico. E o abajur, a luz por baixo, ele entende que já é o crepúsculo. Então, voltar a avó que tinha o abajur dentro de casa, olha que interessante, né? Luz amarelada para ir mimetizando o dia e a noite. Então, ele provou em 2h30 de palestra que a principal causa de adoecimento é a inversão do ritmo circadiano pelo mundo moderno. Aí ele falou, não vamos explodir o mundo moderno, mas vamos fazer gestão, vamos ensinar as crianças a sair de casa de manhã e entrar para casa de noite. O que acontece com as crianças? Ficam o dia inteiro intocadas dentro de casa no computador. Não tem mais o ritmo circadiano. Então, eu achei maravilhosa essa palestra, voltando e colocando a melatonina dentro desse hall, né? Só que ele falou, se não tiver a higiene ambiental, não vai adiantar nada. Pessoas tomando quilos de melatonina e não tendo o resultado, porque não respeita a luminosidade ocular e o ritmo circadiano. Então, fiquei bem... Sim, fala, nossa, bem gente, interessante. Bem interessante. Né? Porque deixando a natureza cuidada, deixar ela ocorrer naturalmente, já é uma grande coisa, né? A gente sempre estuda isso com a medicina tradicional chinesa. O horário mais tarde que você pode dormir, segundo a MTC, é 11 da noite, às 23 horas, que começa o horário da vesícula biliar. Entre 11 e 1 da manhã, depois da 1 às 3 é fígado, depois pulmão, e aí cada 2 horas tem um órgão que recebe mais um impacto energético. Então, quando começa, na verdade, o dia às 11 da noite, é o horário que a gente tem que estar dormindo. Dizem que 1 hora antes da meia-noite equivale a 2 horas depois da meia-noite em qualidade de sono e reparação. Óbvio que se dormir um pouco antes é melhor ainda. Eles falaram disso lá, Baldan. Eles falaram isso, mostraram uma aula sobre a importância do sono pós-pandrial. Então, você dormir entre 12h e 9h da noite, cada 1 hora de sono é 4 horas de sono REM.
Após as 9 da noite, cada 1 hora de sono tem um delay de 2 horas para você entrar no sono REM. Então, vai diminuindo entre 9 e 10 horas, 1 hora de sono, 3 horas de sono REM, depois até meia-noite, aquilo que você falou, depois da meia-noite, você demora 2 horas para ter sono REM e cada 1 hora de sono é 1 hora de sono REM. Ou seja, você só vai ter sono REM às 3 da manhã. Às 3 da manhã. E quem acorda às 3 da manhã é o horário do pulmão. Geralmente é a pessoa que está muito triste ou enfrentando depressão, problemas emocionais. Quando a pessoa acorda entre 3 e 5 da manhã, a pessoa pergunta, você fala, pô, que hora você quer que eu acorde? Entre 3 e 5. Você pode, horário do pulmão, angústia, tristeza, depressão, algum problema emocional tem. Mesmo que a pessoa fique rindo, achando que está ótima. É o subconsciente falando, né? Aí você com o tempo vai descobrir que ali tem algum probleminha. Com certeza ainda tem um probleminha. Nosso corpo fala, né, Baldan? O corpo fala, grita, resmunga, né? E a gente que não ouve ele, né? E você vai trazer esses conceitos para os seus cursos? Como é que está isso? Então, doutor? depois que eu voltei desse congresso, eu resolvi fazer uma proposta diferente, né? De gravar vídeos, empoderar tanto os colegas médicos quanto os pacientes nessas pílulas de saúde, nesse self-care, né? Que é você se cuidando, se tratando. Outra frase que eu roubei do congresso também, Baldan, eles falam assim que a saúde, ela não é uma poupança, é um investimento a longo prazo. Então, você vai colocando aplicações diárias para quando acontecer uma situação de emergência, você vai lá, saca o seu caixa 2 e passa pela tempestade de salto alto. Já a medicina ocidental é remediar. Né? Você não tem nada quando acontece uma situação, um problema, você vai lá, tem que pedir empréstimo no banco, tem que pedir para o vizinho, porque você não se preparou, não se precaveu. Então, você fica remediando o problema e não tem a prevenção. Então, eu acho que esse mindset que você já traz para nós todos, tanto médicos como todo o público, né, da importância de se cuidando, se tratando, vivendo, tendo qualidade de vida, né, através de pequenos hábitos de vida, dessa medicina que não tem efeito colateral, né, uma acupuntura, que eu falo, onde está na bula que tem efeito colateral a acupuntura? Não tem, né, eles brincam, se o médico não puder ajudar, pelo menos não atrapalha. Então, dentro da integrativa, acho que a gente consegue fazer isso, né? Tem uma coisa, viu, doutora, da acupuntura que eu nem gosto muito de falar. Nem gosto muito de falar. O doutor Evaldo me proibia de falar, mas eu também não sou muito obediente. Aliás, é uma coisa ruim até, né? Porque você pode passar por profissionais não qualificados. Porque mesmo errando na acupuntura, você acerta. Você acerta. Vamos supor que o meridiano do coração está em excesso. Se você vai tonificar, ele não vai ter um ataque cardíaco. O meridiano do coração vai encher, vai encher, vai encher. Aí ele passa para o outro órgão, aí ele faz um equilíbrio contra a função, faz a estrela de 5 pontas, a estrela de geração, a estrela de avô-neto. Mesmo que você está tonificando um órgão que já está cheio de energia, aquela energia vai encher, vai encher, vai encher, do coração vai para o passo pâncreas, do passo pâncreas vai para o pulmão, do pulmão vai para o rim, e aí onde que está faltando energia, o próprio organismo vai absorvendo aquele excesso. É aquele reloginho que cai aquela bolinha, faz tec, 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 né? E entra na biodinâmica. Vai entrando porque a própria natureza orgânica, a própria natureza metabólica, ela busca o equilíbrio, ela busca a homeostase por si própria. Né? Então, o que a gente faz? Estimular que a natureza se autoajude, né? Se autocure. Porque os médicos alopatas às vezes falam assim, não faça acupuntura antes de vir aqui, porque mascara a dor. Tá certo, tem razão. E eu também falo assim, não toma anti-inflamatório antes de vir aqui. Com certeza. Porque também mascara para mim. A causa, né? Que você vai lá no meridiano. Porque isso a gente usa, porque onde dói? Aqui na perna, mas aonde? Agora eu não sei porque eu tomei remédio. Rim, ali. Mas eu preciso saber aonde, porque aí eu vejo o trajeto do meridiano e falo, opa, já é um sinal o trajeto do meridiano. Isso é uma coisa muito legal da acupuntura, né? Eu sinto uma dor aqui, intestino delgado, deixa eu ver como é que tá. Né? Vesícula, dor de cabeça, você põe um ponto no joelho, a dor praticamente desaparece. Os caras olham e falam, você é mago. Não, é acupuntura. Não, isso é mágica. Não, não é mágica, é meridiano. Né? Então a gente sabe qual os meridianos passam naquela região, como é que eles se interrelacionam, e aí a gente vai fazer acupuntura de primeiro mundo.
Mas é esse risco, a gente corre esse risco de, mesmo errando, se acerta. De curar o paciente com ou sem apesar da agulha. Apesar de. A Ruth Fellet fala, adorei o programa, como sempre aprendo muito. Dr. José Lopes Fernandes Neto pergunta sobre fadiga crônica. Falou alguma coisa no congresso? Falou. Como você trata? Olha, eu achei tão lindo o jeito que eles abordaram, Baldan, Dr. Neto. Eles falaram que a fadiga de adrenal e a fadiga de pineal, que é o que é mal do século XXI, Sim. É um desequilíbrio entre o ritmo de vida que você está vivendo e a estrutura corpórea que seu corpo consegue fazer a gestão. Falei, gente, a gente aqui no Ocidente, como que é o tratamento de fadiga de adrenal? Continua fazendo tudo errado, comendo errado, dormindo errado, fazendo tudo errado e toma hidrocortisona, não é assim? É. E vai acelerando o teu carro. Seu carro está com 56 quilos de saco de cimento no porta-mala, com combustível adulterado, com a vela toda suja, com os filtros, e você acelera até o carro fundir. Dentro da medicina oriental, o que eles falam? Vamos também auxiliar o corpo nessa gestão, limpa o terreno biológico. Sim. Então, lá eles falaram muito dessa história da limpeza do terreno biológico. Se o seu carro está com o motor cansado, se tirar 50 quilos de saco de cimento do porta-mala, já não ajuda, Baldan? Muito. Adaptar o estilo de vida à sua necessidade. Então, tem gente que está tentando engravidar, reformando uma casa, fazendo inseminação no mestrado e no doutorado, tudo ao mesmo tempo, né? O corpo aguenta tudo isso? Adianta a gente ficar suplementando, modulando o paciente? Até que ponto isso é o fisiológico? Então, eu achei muito coerente o que eles falaram. Também fazer a limpeza do terreno, a modulação através da fitoterapia, mas essa coisa do coaching, né, que o acupunturista faz, de analisar, de conversar, de sentir a dor e falar, olha, menos aqui, qual que é o problema de você fazer o seu mestrado e doutorado daqui 2 anos e agora você focar em engravidar? Uma das piores causas hoje de infertilidade é isso, né? O homem do mundo moderno não tem tempo para ter filhos, né, Baldan? Não tem tempo, então tá lá correndo, trabalhando, indo para lá, para cá o estilo de vida é como se ele tivesse num sistema de luta e fuga. O tempo todo, né? Então, quem está fugindo de um dinossauro, quais são as 4 coisas que deixa de fazer? Digestão, destoxificação, sono reparador e a fecundação. A procriação, um bichinho que está acuado faz essas 4 coisas, é o mal do mundo moderno. Todo mundo precisando fazer detox, todo mundo com carência nutricional mesmo comendo, todo mundo com alteração do sono e todo mundo com infertilidade, pela falta de gestão do estilo de vida, a estrutura corpórea, né? Eu achei muito bonito a abordagem integrativa. É muito interessante. Edmond, quanto tempo temos ainda? Quanto? 5, beleza. Vamos dar mais uma passada nos nossos GCs, por favor, antes de acabar o nosso programa, por gentileza. WhatsApp para falar comigo, 977192266, 977192266, mandar o WhatsApp. Ou marcar consulta, ou falar comigo, enfim, pode mandar para lá. loja.jcbaldan.com.br para colegas médicos, colegas terapeutas, público geral também. Tem todas as máquinas de Nova Ciência que temos no nosso consultório, que a gente usa no dia a dia, estão disponíveis nessa loja. Eu comecei para atender os colegas que vinham de fora de São Paulo, nos cursos da Nova Ciência, e no fim ficou legal, todas as pessoas estão comprando, tem ajudado um monte de gente. Quando as pessoas compram da gente, perguntam alguma coisa, alguma instrução de uso, a gente fala sem problema nenhum. O site, que eu não faço nem crítica ainda, porque eu preciso arrumar, confesso. Os cursos da Nova Ciência, 95687-5835, 95687-5835 e o 3904-9832, 3904-9832, e eu vou ver aqui qual que é a próxima aula, porque a Lauren já publicou qual que é o próximo... Ah, está aqui. O próximo tema, emagrecimento com alta performance e saúde. Por que engordamos, os disruptores endócrinos, desvio do eixo hormonal, desordem de características que levam à obesidade, fatores inflamatórios que prejudicam o emagrecimento, terapia enzimática, emagrecimento e saúde, desintoxicação e terapias frequenciais,
enfim, esse modo de abordar fitoterapia, nutracêuticos e medicações endovenosas, com demonstrações práticas, inclusive, hidrovitalis, potentais, erisapper. Então, para quem tem interesse, vai ser EAD, infelizmente, né, porque o curso é uma folia, né, a gente ia lá para o curso uma vez por semana, uma vez por mês era uma folia, né, porque você aprende muito nos corredores, no almoço, no jantar. Network, né? Network, todo o pessoal que vem fora de São Paulo, a gente mata a saudade, é muito legal, mas infelizmente, por enquanto, EAD. Então, as mídias sociais, @jcbaldan.acupuntura, no Instagram, e os 2 canais do YouTube, João Carlos Baldan e Além de Agulhas. Não deu tempo de eu fazer o seu GC. As pessoas que querem falar com você, como é que faz? Entra no Google, doutora Elisete Kaffer. Já vai Hoje achar, em dia né? todo mundo acha. Todo mundo vai achar. No Google tem tudo, né? Antes de a gente encerrar o programa de hoje, doutora Elisete, nós temos mais 3 minutos, Edmond, 3. Eu ouvi falar que a senhora testa tudo lá no seu consultório. Testo tudo. Como? Tudo? Como? Com auramíter? Eu uso auramíter, uso dinamômetro, o é uma dinamômetro. coisa bem bacana que a gente utiliza, os aparelhos de ressonância, Da que tem nova bastante. ciência, né? Então, hoje não tem como avaliar um paciente só na bioquímica, Baldan. Acho que ensinar eles dessa maneira, que é como se o nosso corpo fosse um carro, tem as peças mecânicas e a parte elétrica. Então, a física quântica nada mais é do que a gente analisar a parte elétrica do carro, não é? Os equipamentos convencionais, ultrassom, raio-x, exame de sangue, analisa a parte elétrica? Não. Então, o homem do mundo moderno é um ser bioelétrico, ainda tem um monte de interferências que a gente precisa analisar. Quem não estiver dentro dessa medicina, e eles falaram isso no Congresso, Baldan, quem não avaliar o paciente dentro da biofísica será substituído por um aplicativo de celular pelos próximos 5 a 10 anos. Olha como você está 17, 20 anos na frente. Né? Na frente, olha que fantástico. Então, nada mais é que avaliar como que o eletrocardiograma, o eletroencefalograma, os neurônios, eles interreagem com todos os órgãos, com os receptores neurais, junto com aquilo que nós estamos oferecendo ao corpo. O grande problema hoje do que a gente vai ter contato, roupa, cosmético, produto de limpeza, de higiene pessoal, água, alimentos, não são as coisas, são os contaminantes. Quantidade de metais tóxicos que transformam o alimento num complexo organometálico, muito mais metal do que organo. Então, hoje a gente é um ser orgânico, né, Baldan? A gente tem que procurar ter contato com coisa orgânica, não com coisa metálica, senão a gente vira um robô e o metal altera essa condutibilidade elétrica. Então, isso que é a ressonância, o trabalho que o Baldan faz, que a gente faz, é avaliar o quanto de metal tem no corpo que está atrapalhando essa comunicação elétrica do corpo, que é o que faz aquele pedaço de carne bater e ter vida, porque se não tiver eletricidade, não tem vida, né? Exatamente. Eu adorei essa comparação entre o carro, a parte mecânica e a parte elétrica. Acabou o nosso horário, doutor Edmond? Sim, né? Acabou. Quer dizer, acabou não, eu tinha mais uns 2 minutos, mas como a gente está na Com Brasil, a gente não pode abusar do horário. São 15 horas. Eu quero agradecer muito a doutora Elisete Kaffer, que veio de Campinas. É Campinas, né? Campinas, é. Ela veio de Campinas exclusivamente para participar do nosso programa. Prazer. Veio de carro e tal. Vai voltar agora, né? Vou voltar. Então, ela só veio de Campinas para participar do nosso programa, pelo qual eu agradeço, viu, doutora? A gratidão pelo convite. E eu desejo a todos um excelente final de semana. E sexta-feira agora também estaremos aqui já com outras pautas. Tem uma série de pautas bem marcadas, com assuntos maravilhosos. Nós vamos falar das estatinas, falar do colesterol. Será que é ruim mesmo? Será que o colesterol é esse bandido que todo mundo fala? Tem um programa bem interessante sobre isso, viu? Uau, vou assistir, hein, Baldan? Vamos assistir. Então, bom final de semana a todos. Até sexta. Muito obrigado pela audiência.